Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se assente, por gentileza. Irmãos, bate palma para Jesus. Palavra bastante conhecida. O contexto todos nós já conhecemos. 2 discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para a aldeia chamada Emaús. O acontecido já percorria por toda a região. Jesus Cristo, o Nazareno, foi crucificado. Como a história nos diz, todo mundo já sabia. E ia 2 discípulos pelo caminho, comentando um ao outro, fazendo perguntas um ao outro. Eu quero acreditar que eles se perguntavam assim: mas e agora? O que iremos fazer? Porque Jesus, o nosso mestre, Jesus, o nosso líder, aquele que nós vimos fazer milagres, levantar o paralítico, o cego enxergar e o mudo falar, foi crucificado. Toda a nossa esperança agora já era, não existe mais. Eu quero acreditar que esse era o diálogo, porque a Bíblia nos diz que eles iam caminhando, fazendo perguntas um ao outro. Eles iam conversando. E se você prestar atenção, você vai ver que eles falavam assim, e nós esperávamos que esse fosse o Messias. Nós esperávamos que ele fosse a nossa salvação. Esperávamos. Ficou para trás. Agora não esperam mais. Então podemos chegar à primeira conclusão, que a fé já tinha ficado para trás, que a esperança de Israel ser remida tinha morrido. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles iam caminhando, chegou um homem perto deles. Eles, sem perceber quem era, eles sem perceber, se achegou ao lado e foram perguntando: do que é que vocês estão conversando? Sobre quem estão falando? Eu quero acreditar que eles, tristes, decepcionados, vão dizer: como assim tu és peregrino? O peregrino é aquele que não fica em um lugar só, ele vai caminhando, ele não tem um lugar fixo. Ou vamos dizer nômades, o que não tem um lugar fixo para morar. Tu és peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Tu és peregrino em Jerusalém e não ouviu falar nada? Não. O que estão falando? Estamos falando sobre Jesus Cristo, o Nazareno. Pois nós esperávamos que ele viesse nos trazer a salvação, que ele remisse todo Israel, que ele nos livrasse do jugo dos romanos. Ao olhar ao pensamento deles, todos os milagres que Jesus tinha feito ali, a partir da crucificação, tinha morrido. Eles viram com seus olhos os milagres, mas com o seu coração não conheceram o próprio Jesus. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite. Quantos milagres o Senhor tem feito na sua vida, quantas providências Ele tem enviado para você, e ainda assim você não teve uma experiência cara a cara, frente a frente com Ele. Irmão Bruno, eu tenho experiência com Ele. Então por que nos momentos mais difíceis questionamos o Senhor? Porque nos momentos mais difíceis da nossa caminhada pensamos em parar. Somos discípulos de Jesus, mas como Cleopas e esse outro discípulo, aos olhos dele, como fugiu do controle deles, nada poderia acontecer. Mas agora, Jesus, sem ele saber, porque a Bíblia vai nos dizer que os olhos deles estavam como fechados. Pergunta: de quem vocês estão falando? O que está acontecendo? Conta para mim que eu quero saber. Eu me lembro quando meu pai faleceu e as pessoas vinham me perguntar as coisas, eu ainda em luto, eu ficava virado. Por quê? Porque estava tocando no nome que eu queria que deixasse quieto.
eu quero acreditar que naquele dia foi a mesma coisa. Aquele peregrino perguntando para os discípulos: conta para mim o que está acontecendo. Grande profeta era Jesus o Nazareno. Eles criam em Jesus, nos milagres que Jesus fazia, mas não viam Jesus como Messias. Irmão Bruno, mas como assim? Eu vou provar para você. Eles vão dizer assim: ó, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é o terceiro dia. E vai dizer aqui que ele era grande em profetas e milagres. Profeta. Eles criam em Jesus como profeta. Eles aceitavam o milagre, mas não aceitavam o dono do milagre. Aceitavam que ele fazia o milagre, mas não aceitavam ele como Salvador. Porque os judeus ortodoxos, eles até hoje eles não acreditam que Jesus veio como Salvador. Acreditam que Jesus veio como profeta. Eles acreditam que não houve maior do que Moisés na Bíblia. O maior profeta para eles foi Moisés e não Jesus. Até hoje, mesmo Jesus fazendo todos os milagres. Então eles reconheciam Jesus como profeta. E agora eles vão dizer assim: ó, já faz 3 dias que o nosso mestre morreu e ainda nada aconteceu. Se você prestar atenção um pouquinho mais abaixo, Jesus vai questionar novamente: porventura não convinha que o Cristo padecesse? Ele falando dele. Não convinha que o Cristo padecesse para que ele pudesse subir à glória? Quantas vezes Jesus falou que o Filho de Deus seria entregue às mãos dos pecadores? Certa vez Jesus até questionou: como vos falarei das coisas dos céus, se nem da terra vocês entendem? Quantas pessoas, porque as coisas fugiram do controle das mãos delas, se decepcionaram, pararam, estacionaram, deixaram de seguir a fé, mudaram o seu alvo, o seu foco, que era Cristo, porque começaram a olhar para o homem. Todas as vezes que nós olhamos para o homem, nós tiramos o nosso olhar de Cristo. Todas as vezes que nós olhamos para as dificuldades, perdemos a visão da coroa que o Senhor nos prometeu. E ainda que o mundo esteja vivendo em crise, eu creio que há um povo que ainda olha para Jesus. Ainda que Serafim e Barbosa Reais, ainda tem um povo que deixou o conforto do seu lar, está aqui para se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda que alguém te fez algum convite para ir para outro lugar, você falou: não, hoje eu tenho Santa Ceia. Outro dia você toma Santa Ceia. Não, hoje eu vou me alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Mas seu pastor não vai ligar: o meu negócio não é com o meu pastor, o meu negócio é com Cristo. Engana-se se você pensa que seu negócio é com o seu pastor. Seu negócio é com Cristo. Um dos meus maiores milagres de 2024, eu recebi nessa cadeira, na última cadeira. Naquela corrente de oração que a gente fez de 6 horas, a irmã e o irmão abriu, os jovens fecharam 6 horas de oração. E olha que era 11h30, meio-dia, quase para meio-dia, eu recebi um convite. A gente tinha feito um trato com o Senhor de fazer as 6 horas de oração. E durante todo esse período, ficar em consagração ao Senhor, aqui dentro. A hora que foi dando 10, 11 horas, eu recebi o convite para ir almoçar. Vamos almoçar, vou comprar uma carne assada. Falei: costela não, Jesus, eu vou comprar uma costela assada. Eu olhei para
tenho que assumir que por um instante a minha carne quase me enganou, mas o meu espírito naquele dia falou mais alto. Parece que o Senhor Deus dizia para mim: fica que eu tenho algo para você, permanece que eu tenho algo para você. O meu maior milagre de 2024 eu recebi dentro dessa igreja. Há quem diga que não acontece, eu sou prova de um milagre. E só pode fazer prova com o Senhor quem é fiel ao Senhor. A Bíblia é quem diz, não sou eu quem digo. Ser fiel ao Senhor, ser fiel a mim e depois fazer prova. Aí tem muita gente que quer fazer prova com Deus, mas não é fiel. E Jesus pergunta para aqueles discípulos assim: fala para mim o que está acontecendo, porque havia uma tristeza no coração deles. Havia uma tristeza porque eles tinham amor pelo mestre, pelo líder deles. Irmão Bruno, mas Jesus não sabia? Jesus sabia. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe, irmão, só que Ele precisa ouvir da sua boca. Irmão Bruno, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe. Mas se você não dobrar o seu joelho e buscar a Deus, irmão, lá na cruz Ele pagou todo o preço de salvação. Mas aqui nessa terra nós vivemos vida de renúncia. Nós tomamos o céu à força para que um dia possamos estar no céu com o Senhor. Jesus queria que eles falassem para Ele: Mateus, conta para mim o que está acontecendo. Conta para mim o que está te angustiando. Conta para mim o que está te afligindo. Porque enquanto você me conta, tu é curado. Enquanto tu me conta, eu curo a sua alma. Enquanto tu me conta, eu curo o seu coração. Irmão Bruno, mas meu ferreiro, conta para Jesus. Irmão, chega de desabafar com quem não pode fazer nada por você. Chega de desabafar com quem não pode te ajudar. Desabafa com Jesus. Te caluniaram, desabafa com Jesus. Te prejudicaram, desabafa com Jesus. Ele está perguntando nessa noite: o que está acontecendo? Tu não sabe o que está acontecendo, eu sei, mas conta pra mim. Eu lembro quando eu era moleque, mais moleque que eu já sou, qualquer problema que eu tinha, eu ia no meu pai, eu ia na minha mãe. Por quê? Porque eles eram maior para mim. Eles poderiam resolver o meu problema. Qualquer coisa que acontecia na rua, eu vou contar com meu pai. Vamos pegar um exemplo. Já que para entrar no céu nós temos que nascer de novo, vamos começar tudo de novo. Aconteceu o problema, conta para o pai. Foi decepcionado, conta para o pai. Foi caluniado, conta para o pai. Está triste, conta para o pai. Irmão Bruno, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para me levantar. Continua de joelho. Mas eu só consigo orar deitado, ora deitado. Eu consigo jejuar 1 ou 2 horas por dia. Continua orando, continua jejuando, porque enquanto você fala com o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. Os discípulos não conseguiam ver. Para eles estava tudo perdido. Eu quero acreditar que quando Satanás viu o Cristo na cruz, ele falou: agora eu venci. Tu lembrou de alguma coisa? Enquanto Jesus estava na cruz, eu posso ver o nosso adversário talvez festejando, comemorando. Mas ao terceiro dia, para o desespero do inferno, Ele desce ao inferno, toma a chave do inferno e sobe aos céus. Glória a Deus. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, alguém pagou um alto preço. Para que nós pudéssemos estar aqui, você está sentado aí com a sua família, com seu esposo ou com a sua esposa, alguém pagou um alto preço. E nessa noite nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para que em mais um mês nós possamos resistir às
quando ele tentar nos tentar, quando ele tentar nos fazer parar, nós vamos estar fortes. Quando vamos trabalhar, não tomamos um café reforçado, Giovanni. Tomar um café reforçado, que hoje o dia vai ser pegado. Depois do almoço, irmão, tem uma obra muito grande lá. Às vezes não come tanto, né? Senão não aguenta. Mas se alimenta bem. São 30 dias daqui à próxima Santa Ceia. E aqueles que não se alimentaram do corpo e do sangue de Jesus, se porventura pararem, vão colocar a culpa em quem? Porque é muito mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir o nosso erro. É muito mais fácil falar assim: aquela igreja lá, aqueles irmãos lá me desanimaram, mas em nenhum minuto tentou renunciar às vontades da carne para se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Por nenhum minuto recusou o convite para estar aqui. É uma vez por semana, por mês, nós nos alimentarmos. Irmão, eu acho pouco, mas é o necessário. Bem no dia de abrir o jejum, o irmão chama nós para almoçar na casa dele. É normal, o irmão não sabia, mas eu estava prestando atenção na oração da pastora. Eu não sei, eu tenho o costume de prestar atenção nas orações. É assim que eu aprendo a orar. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Por quê? Porque eu prestava atenção na oração dela. Um dia eu até falei assim: nossa, eu acho tão bonito, escreve sua oração para mim que eu quero orar igual você. Enquanto a pastora orava, ela falava que o nosso aniversário, ele veio com um sapatinho de algodão, ele veio macio, para que ninguém ouça, para que ninguém veja. E todos os dias ele muda a estratégia. Como se diz, ele não vem errar no chifre, né? Para nos afastar da presença do Senhor. Todas as vezes que eu vou pegar a Bíblia para ler, vai me dar um sono, irmão, misericórdia. Parece que é o livro do sono. Não, irmão, porque se não resistir, tu não lê mesmo. Fica no Instagram assim, ó, fica 2 horas lá, parece que quanto mais você mexe, mais você quer. Mas você pega a Bíblia para ler, dá sono, se ajoelha para orar, você dorme. Quem aqui nunca dormiu orando? Levanta a mão. Glória a Deus. É coisa de Santa Ceia, irmão, misericórdia. É assim, irmão, é normal. Por quê? Porque é tomada força. A nossa carne, eu estava lendo um livro que diz assim: a minha carne odeia orar, a minha carne odeia jejuar. E não é pecado falar isso não, né, presbítero? Não é pecado, porque a nossa carne ela não gosta, mas o nosso espírito tem que falar mais alto que a nossa carne. O nosso espírito tem que falar mais alto. Falar assim: não, quem manda aqui é o Espírito Santo. Ainda que os desejos da carne aí fora estejam tomando conta, ainda que muita gente abandonou a prática da oração, ainda existe um povo que ora. Ainda existe um povo abrindo mão das festas lá de fora para estar aqui. Glória a Deus, aleluia. Que nós não venhamos conhecer o Senhor Jesus apenas pelos milagres que Ele faz, mas que nós possamos conhecer Ele, de ter intimidade. Eu tenho um exemplo muito lindo dentro dessa Bíblia aqui. Dessa daí também, se você procurar, você vai achar o próprio Deus chamando Moisés de amigo. Não é Moisés chamando Deus de amigo, não. O próprio Deus falando, dizendo que conversava com Moisés como amigo. Eu sou amigo do Mateus, mas eu sou meu amigo. Somos amigos de Deus. Mas será que ele pode dizer assim: não, o Cícero eu tenho contato direto, o Diogo eu converso com ele todo dia. Se não der à meia-noite, dá às 3. A Daphne, ela chorando, não aguenta, eu respondo. Irmãos, eu nunca
um pai negar de ouvir o filho. Ele não vai fazer tudo o que nós queremos, não, mas tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai nos dar. Eu nunca tive tudo o que eu quis do meu pai, mas tudo o que eu precisei, Ele sempre me deu. Tudo o que eu precisei, o meu pai sempre me deu. O que eu precisei, eu já precisei apanhar, eu já precisei ser corrigido, já precisei de um abraço também. Tudo o que eu precisei, Ele me deu. Talvez você não tenha o que você quer hoje, Guilherme, mas você tem o que você precisa. Era necessário que o Cristo padecesse antes de subir para a glória. É necessário passar esse momento difícil para você alcançar o seu milagre. Pare de reclamar. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de colocar a culpa nas pessoas. Falar assim, não, a culpa é minha. Eu não fiz a campanha porque eu não quis orar. Eu não fui para o culto porque estava frio e eu não quis sair de casa. Que nessa noite nós possamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E durante esse mês, se preparar ansiosamente para a próxima Santa Ceia. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que nessa noite você peça ao Senhor que Ele jogue por terra tudo aquilo que te impede de se aproximar dEle. Porque nos evangelhos eu posso ver o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, tendo que romper uma barreira, romper uma multidão para chegar até Jesus. Todas as vezes que nós tentamos nos aproximar de Jesus, a multidão de demônios, a multidão de pecados tentam nos afastar do altar. Grande Deus e eterno Pai, Deus, nós louvamos a Ti nesta noite, porque mais